Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Adorado é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, e também os amados amigos no Face, que ainda não são evangélicos, que ainda não são crentes, não receberam a Cristo no seu coração como seu Senhor e Salvador, quero vos saudar com uma boa noite de paz, de alegria e de amor. Também quero trazer para os irmãos, como de costume, nós gravamos alguns vídeos para postar no nosso Face, pois a nossa rede social ela é usada com o objetivo de divulgar o Evangelho de Cristo por meio do ensino. Enquanto nos ensinamos, divulgamos o Evangelho e assim evangelizamos. Nessa oportunidade de hoje, nesse sábado, nós vamos trazer uma meditação no esboço da nossa lição, que vai ser ministrada amanhã, dia 1º de setembro, domingo, a partir das 9 horas da manhã. Todas as igrejas evangélicas, Assembleias de Deus, que estão abertas de manhã, estarão ministrando o ensino da Escola Bíblica Dominical. E na oportunidade, estaremos estudando a lição 9 com o título A Mordomia do Trabalho. Essa lição, ela vem trazendo para nós uma instrução teológica a respeito de como devemos nos comportar como mordomos de Cristo no trabalho, né? Nós como cristãos que trabalhamos para pessoas inclusive que não são cristãs e desenvolvemos nossas atividades como cidadãos da terra e como cidadão do céu que somos, né? Graças a Deus. A lição que nós vamos estudar, vou mostrar para os irmãos essa lição hoje, está aí, espero que esteja vendo bem direitinho, né? Essa lição de número 9, que tem por título A Mordomia do Trabalho. O nosso textuário dessa lição, amados, está escrito em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3 e no versículo 10, que diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. É uma exortação que o apóstolo Paulo deu a alguns irmãos da igreja lá em Tessalônica. Havia lá um certo fato e foi necessário o apóstolo se posicionar dessa forma. Vamos ver aqui a verdade prática da nossa lição. O nosso comentarista, pastor Elienaldo Renovato, ele diz o seguinte: o trabalho honesto acompanhado da bênção de Deus
dignifica e enobrece o cristão. Ele diz que o trabalho honesto, né, com a bênção de Deus, dignifica, traz dignidade e nobreza, ou seja, enobrece o cristão, né? Essas são as palavras do nosso pastor, não é isso? A leitura bíblica em classe, meus amados, se encontra em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo de 6 a 13. Nós vamos ler a leitura bíblica em classe, tomando como base a leitura devocional, para que possamos, dessa forma, desenvolver, né, a aula, né, desenvolver o esboço que pesquisamos em outras escolas, que pesquisamos em outras escolas dominicais, inclusive de outros estados, né? Lemos a lição, pesquisamos também em outras escolas, comentários de outros superintendentes de escola, e assim fizemos um resumo de um esboço do que compreendemos e também trouxemos alguma fala desses nobres irmãos, para que possamos assim, com base na nossa lição, mas na doutrina das Assembleias de Deus, trazer um ensino da melhor maneira possível, consistente nesse vídeo. Muito bem. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de 6 a 11. Versículo 6 diz assim, meus amados: porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não vos ouvemos desordenadamente entre vós. O versículo 7: porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Versículo 8: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. O versículo anterior que eu li foi o 9, esse versículo seguinte é o 10. O 11 diz assim: porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Versículo 12: a esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, coma o seu próprio pão. E o último versículo da leitura bíblica em classe, que é o versículo 13, está escrito assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Muito bem, meus amados. A nossa lição, ela traz aqui um objetivo geral que cada professor deve alcançar na classe, conjuntamente com os seus alunos, que é esclarecer que o trabalho honesto dignifica e enobrece o homem, né? Então nós precisamos alcançar esse objetivo geral. Mas fora esse objetivo geral, nós temos ainda 3 objetivos específicos para ser alcançado com esta lição. O primeiro objetivo específico é mostrar o trabalho de Deus na Bíblia, né? Trazer para os irmãos, né, o trabalho de Deus na Bíblia, mostrar que Deus ele trabalhou. O segundo objetivo específico da nossa lição é correlacionar, né, a Bíblia com a mordomia do trabalho. Isso é uma coisa muito importante. Nós vamos precisar alcançar esse objetivo específico, trazendo assim para nossos alunos, né, a correlação entre a Bíblia e a mordomia do trabalho, né? E para concluir, o terceiro objetivo da nossa lição
alencar, né, aos princípios cristãos para o trabalho. Então nós vamos alcançar esses 3 objetivos, trazendo assim uma meditação na palavra de Deus. Como eu já disse, pesquisamos outras escolas dominicais, né? Pesquisamos pensamento de outros superintendentes de escola bíblica, de outros professores também, né? E assim tomamos como base e trouxemos assim uma explanação dos nossos comentaristas e também da nossa lição, para que possamos trazer, em nome de Jesus, uma introdução adequada para os irmãos, né? Muito bem, meus queridos, vamos já dar início à nossa meditação, lendo um texto aqui, trazendo já o primeiro, alcançar o primeiro objetivo, que é mostrar o trabalho de Deus na Bíblia, né? Nós vamos dar aqui algumas definições, né, primeiramente, sobre trabalho, e em seguida continuaremos desenvolvendo a aula, né? Nós vamos definir, né, trazer uma definição. Eu gosto sempre de fazer isso, porque eu acredito que quando nós definimos sobre o que estamos falando, fica mais claro, né? Diz aqui, ó, de acordo com o dicionário Oasis, né, de 2001, a página 2743, está escrito assim: trabalho significa esforço incomum, luta, lida, faina, conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim, né? Então, o Roses, ele define desta forma, né, a palavra trabalho, né? Atividade. Então, trabalho é atividade profissional, regular, remunerada ou assalariada, né? Então, o trabalho é entendido, né, como uma atividade profissional, regular, remunerada ou assalariada, né? Então, isso é um trabalho, né? Nas Escrituras, né? Agora vamos para as Escrituras. Falamos a definição desse dicionário Oasis, né? Nas Escrituras, várias são as palavras usadas, traduzidas como trabalho, né? Entre estas, destacamos uma das principais, que é o substantivo hebraico. Então, um substantivo maaser. O substantivo hebraico maaser, ele traz um significado interessante, irmão, né? Ele significa trabalho, obra, ação, labor, labuta, comportamento, né? Então, isso aí é a definição da exegese, né, da palavra maaser, né? Maaser, do hebraico, né, que na verdade é um substantivo maaser, né, de ação, de trabalhar, de agir, né, que significa trabalho, obra, né, labor, labuta, né, e comportamento, né? Esse termo é usado cerca de 235 vezes, né, no Antigo Testamento, no Antigo Testamento. Ele aparece pela primeira vez, segundo aqui o comentário que lemos, né, ele aparece pela primeira vez na fala de Lameque, pai de Noé, com o sentido de trabalho agrícola, né, dado aquela ocasião que Noé nasceu, né, e os pais, né, o pai de Noé disse que este nos consolará acerca do trabalho das nossas mãos, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 5, versículo 29, se tratando aí literalmente do trabalho agrícola, né, aquele trabalho labor, de luta, conforme o verbo hebraico em cima indica, né? Designa, podemos dizer assim, né? Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos. Foi a fala de Lameque, né? Por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Quando diz que a terra o Senhor amaldiçoou, aqui está falando de quando Adão ele estava ali na terra. Adão ele não cultivava a terra assim propriamente dita, mas a terra produzia espontaneamente e ele colhia, né? Então ele tinha o trabalho de colher os alimentos que precisava comer, né? Mas depois que a terra ela foi amaldiçoada devido ao pecado do homem, o Senhor disse para o homem: maldita é a terra por causa de vós,
né? Cardos e espinhos vos produzirá, né? Com dores comerás o teu pão, né? No suor do teu rosto lavarás a terra. E ali segue-se aquela maldição, aquela punição para o homem, né? Então era desse labor que Lameque, pai de Noé, estava falando, porque ele tinha agora que lavrar, ele tinha agora que preparar a terra, e a terra produzia espinhos. Não era um trabalho tão suave lavrar a terra, né? Como bem sabemos, a árdua tarefa que é ser agricultor, né, irmãos? Sendo uma palavra geral para designar trabalho, mas é usada para se referir ao trabalho de um hábil. Interessante é isso, né? É que Macé também, ele também serve para designar o trabalho de um hábil. Vamos lá. Macé pode ser uma profissão, como falamos lá em cima, né? Pode ser uma atividade, né? Pode ser uma atividade de agricultor, né? De trabalho pesado. Então nós temos o primeiro profissional, né? Que podemos usar essa palavra, esse verbo Macé, são os artífices, né? Aquelas pessoas que trabalham com cobre, com bronze, né? Com zinco, que trabalham com ouro, com prata, com metais, né? Aquelas pessoas artífices. Nós temos um exemplo de artífices, né? Lá quando foram construir ali o tabernáculo, né? Temos a Elioabe ali, que ele era o artífice do tabernáculo, né? Na lição anterior nós vimos perfeitamente isso, né? Êxodo capítulo 26 e o versículo 1, né? Nós temos também, irmãos, uma outra atividade que é justamente, deixa eu ver aqui, nós temos a outra atividade, né? Que é justamente o tecedor, né? Uma curiosidade aqui, irmãos, que me veio aqui, é que tinha o Irão, o rei de Tiro, ele enviou artífices para criar, né? Para construir, ajudar Salomão a criar as obras de metais do templo de Salomão, né? Nós vemos aqui que também tem os tecedores, né? Aqueles que trabalham com tecelões, né? Com tecidos, com lãs, com peles, esse tipo de trabalho, né? Nós temos também o joalheiro, né? É aquele que trabalha especificamente com joia, né? Ele trabalha ali realmente moldando joias, é um trabalho muito detalhista, né? Nós temos os perfumistas, né? Que tem aquela arte de misturar essências, né? E criar perfumes, né? O termo equivalente no Novo Testamento é ergon, ou seja, já no grego, né? Para a palavra trabalho, a palavra é ergon, né? Que denota trabalho, emprego, tarefa, né? Nós vemos que em Marcos capítulo 13, versículo 34, é assim: é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Aqui trata-se claramente de um trabalho agrícola, né? De um trabalho onde um fazendeiro dá trabalho para os seus empregados, não é isso? Muito bem. É de onde vem o termo ou a palavra, né? De onde vem a palavra, de onde vem o termo, deixa eu ver aqui, argates, que denota, argates é um termo grego, né? Que tem ele denota operário de campo, agricultor, conforme Mateus 9,37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, né? Rogai, pois, ao Senhor da seara, né, que mande ceifeiro para a sua seara, né? Se tratando aqui o Senhor Jesus trazendo essa alegoria, né, de uma seara, ou seja, de uma plantação, para trazer essa palavra grega ergates, né? Ergates, né? Trabalhadores, né? Trabalhadores, muito bem. Nós temos também aqui que
em Mateus 20, versículo 1, diz assim, ó, porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que saiu de madrugada e assalariou trabalhadores para a sua vinha, né? E nós sabemos que ele foi para várias horas do dia, colocando aqueles homens para trabalhar na sua vinha, né? Então isso aí tudo denota, né? Denota o trabalho, né? O trabalho feito que era assalariado, né? Um trabalho que era assim laboroso, né? E o Senhor Jesus Cristo, ele fez essas ilustrações, né? Isso, meus amados, muito bem, né? O trabalhador operário, né? O trabalhador operário, né? Isso é operário em sentido geral, né? Nem alfoge para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário, ou seja, o trabalhador, ou seja, o ergates, o nome é o seguinte, irmãos, não me perdoe, é que o nome é meio complicado, é ergates, né? Então a palavra para trabalhadores no grego é ergates, né? Ergates. Então digno é o trabalhador, né? Ou o operário, que dá para os dois essa palavra grega, né? Trabalhador ou operário, né? Em sentido geral, né? Isso nem alfoge para o caminho, nem duas túnicas, nem alpacas, nem bordão, porque digno é o operário ou o trabalhador, né? Do seu salário, né? Nós vemos essa fala que eu trouxe agora a respeito desse termo grego aqui, ergates, né? Ergates, os irmãos podem pesquisar essa fonte lá no dicionário Vini de 2002, aí são as páginas 312, 1028 e 1029. Os irmãos vão encontrar essa palavra grega, esse termo grego ergates e toda essa explicação lá. Amém, meus amados? Espero que eu tenha conseguido ajudar nesse objetivo, né? Então já cumprimos aqui o primeiro objetivo da lição, né? Que é mostrar o trabalho de Deus, né? Também na Bíblia. Aliás, que é fazer uma definição, né? Definir o termo trabalho, né? Nós definimos aqui o termo trabalho e vamos agora falar trazer assim a correlação, né? Trazer a correlação do trabalho à luz das escrituras, né? Como é o trabalho à luz das escrituras, né, meus amados? Vamos ver, né? Vamos ver como é que é, né? O trabalho, a gente quando começa a ler a palavra, né? Está dizendo aqui o primeiro objetivo da lição, né? O trabalho de Deus, né, na Bíblia. Então nós vemos que o trabalho ele veio antes do homem, porque quem primeiro trabalhou foi o nosso Deus criador de todas as coisas. Então ele foi quem primeiro trabalhou, né? Diferente do que algumas pessoas imaginam, o trabalho não é um julgamento, né? O trabalho não é um julgamento e também o trabalho ele não podemos dizer assim, como se fosse uma punição, né? Tem pessoas que às vezes ensinam por aí que o trabalho é como se ele fosse uma punição, né? O trabalho não é um julgamento de Deus por causa do pecado de Adão. Isso é uma coisa assim que nós temos que ter na mente bem clara, que Deus não puniu o homem com o trabalho, não é isso? Deus não puniu o homem com o trabalho. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículo 17 diz assim: e Adão disse, porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de vós, por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. O versículo 19 diz assim, louvado seja Deus. O versículo 19 diz assim, amados, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó
e em pó te tornarás, né? Então nós vemos aqui claramente nesse texto, né, que o trabalho ele não foi amaldiçoado. Nós vemos que a terra foi amaldiçoada. E porque a terra foi amaldiçoada, ela criou o quê? Cardos e espinhos. E agora o homem lavraria a terra no suor do seu rosto, né? E com dor tiraria o seu sustento da terra, né? Isso, aí vamos ver aqui o texto do nosso comentário, diz assim, ó, se examinarmos corretamente as escrituras, veremos que Deus colocou o homem no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, ou seja, para trabalhar antes mesmo da desobediência ao Senhor. Gênesis 2:15, vamos ver isso, né? Conferindo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar, né? Para o lavrar e guardar. Adão já trabalhava antes de pecar, cuidando do jardim, meu irmão. Agora sim, nesse tocante aqui, né, irmão, a agricultura que conhecemos hoje, ela não estava desenvolvida como nós temos hoje, né? Isso vale muito bem entender isso, né? Se examinarmos corretamente as escrituras, veremos que Deus colocou o homem no jardim do Éden para a lavrar e guardar, ou seja, para trabalhar antes mesmo da desobediência ao Senhor. Gênesis 2:15, né? E tomou o Senhor Deus, né, o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Adão já trabalhava antes de pecar, cuidando do jardim. Uma das consequências do pecado, além da morte, foi que o trabalho seria penoso e suado, conforme Gênesis 3:19, como nós lemos, né? Entendeu? Nós lemos ali, né? Tomando, porque és pó e em pó te tornarás. Nós vemos ali que no suor do seu rosto, né? Ele tiraria o seu sustento, né, meus amados? Isso não significa que ele seja amaldiçoado por Deus, ou seja, que o trabalho seja amaldiçoado por Deus. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho, né? São perguntas, né? Isto também eu vi que vem da mão de Deus. O trabalho ele vem da mão de Deus. Deus abençoou o homem com um trabalho para que ele trabalhe e tire o seu sustento da terra, o sustento de sua família. Aqui em Eclesiastes 2:24, irmão, está escrito assim, ó, não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Deus é muito lindo, né? Porque o homem pecou, o homem caiu de sua presença e Deus providenciou imediatamente uma veste de pele de animais para ele, né, irmão? Em seguida, proclamou juízos de justiça em relação ao erro que ele tinha cometido, né? Isso, a terra também sofreu o dano do pecado, ele começou a trabalhar, mas Deus colocou dentro do coração dele um sentimento, né, de dignidade em trabalhar e se sustentar com o suor do seu rosto, irmão. Graças a Deus, né? O pregador aqui em Provérbios, o escritor aqui em Eclesiastes, ele diz, não há nada melhor para o homem que comer e beber e fazer com que a sua alma goze, ou seja, a sua alma se alegre do bem do seu trabalho, irmão. Que coisa maravilhosa, né? A gente quando trabalha, que ganhamos o nosso próprio dinheiro, que conseguimos conquistar ou comprar as coisas com o nosso próprio dinheiro, temos um sentimento de dignidade, nos sentimos dignos, nos sentimos valorizados, né, meus amados? A mesma coisa, o Eclesiastes diz assim, ó, também vi que isto vem da mão de Deus, graças a Deus, né? Uma outra coisa que nós queremos trazer ainda, falando a respeito de o trabalho à luz da Bíblia, é que o trabalho, né, ele não é um resultado do pecado, irmão. Isso é uma coisa muito importante, meus amados, porque os romanos e os gregos achavam que agricultores
trabalhadores que trabalhavam em trabalhos assim pesados, eram pessoas amaldiçoadas, né? E chegavam até a escravizar as pessoas por causa desse pensamento. Mas isso é um equívoco, meus amados, né? Isso é uma inverdade. Louvado seja Deus. Isso é uma inverdade, né? Nós vemos desde a criação de Deus que o homem, né, foi colocado no jardim para trabalhá-lo, né, cultivá-lo. Nós vamos ver que quando Deus ele criou o homem, ele colocou o homem lá no jardim para ele trabalhar e cultivar o jardim. Como já lemos nessa referência, nós vamos ler aqui dois versículos, né? O versículo 16, o versículo 3, o versículo 16, 17 e 18 diz assim: era apenas, deixa eu ver aqui, só um instante. Era apenas a dor da fadiga do trabalho, de acompanhar o trabalho, né? Então, o versículo 18 diz assim, ó: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ou seja, a terra passou a criar uma dificuldade para o homem cultivar, né? Porque nasceram espinhos, uma vez que o Senhor ele amaldiçoou a terra, né? Então não há trabalho assim indigno, né? Quando Lameque ele chega para a esposa dele e diz o seguinte: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. A terra, não o trabalho, né? Isso Gênesis 5:29. Sendo assim, o trabalho é uma bênção de Deus e é necessário aos homens, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. Louvado seja Deus, né? O Salmo 128 e o versículo 2 traz essa dignidade para o homem que trabalha, né? O salmista, ele cheio da graça de Deus, o Espírito Santo revela para ele e ele diz: o trabalho é uma bênção para nós, né? E o salmista diz: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. Nós vemos que o trabalho traz dignidade, agora o trabalho traz felicidade, não é isso? E nos sentiremos o quê? Bem, né? Em todo o proveito, o trabalho, né, há proveito, né? Coisa maravilhosa. Mas ainda falando, né, a respeito do trabalho à luz das Escrituras, meus amados, nós também podemos entender que o homem imita seu Criador quando trabalha, irmão. Oh, irmão, que coisa tão maravilhosa isso, irmão. Quando eu comecei a ler esse texto, eu fiquei assim maravilhado, porque nós, o Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E quando nós estamos trabalhando, nós estamos imitando o Criador. Estamos trabalhando, né? Se eu vejo um pedreiro, um mestre de obra, um pedreiro, quando ele chega em um terreno, né? O terreno não tem nada, só tem mato. Mas aquele pedreiro, com aquela habilidade que ele aprendeu, com aquela graça, com aquele dom de Deus, limpa o terreno, cava, faz o alicerce. Aí você, no primeiro dia, quando passa, tá só o alicerce. No outro dia, quando você volta, tá as paredes. No outro dia, quando você volta, tá as divisão. No outro dia, quando você volta, já está botando a laje. E aí vai. Quando é um dia que você passa, a casa está pronta, né? Então estamos imitando a Deus quando estamos construindo, quando estamos trabalhando, quando estamos desenvolvendo, né? Porque o nosso Deus, ele é um Deus criador, ele é um Deus criativo, ele cria as coisas e colocou essa sabedoria, essa graça em nós, né? Ao trabalhar 6 dias e descansar o 7º, Israel imitava a Deus, né? Israel, ele imitava a Deus com essa cumprindo essa ordenança, né? Porque Deus, ao criar o cosmo, ou seja, criar todo o universo, né? Conforme Gênesis 2:1, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram criados, né? Quando diz os céus e a terra, se refere ao exército, se refere às estrelas. Se referiu às estrelas, se referiu às galáxias.
né? São o cosmo, né? Então isso é uma coisa muito maravilhosa. Coisa muito maravilhosa. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, né? O profeta Isaías disse que Deus trabalha. Ele disse o seguinte, o profeta Isaías: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Glória seja dado o nome de Deus. Oi, irmão, meu coração se alegra, irmão, com essas coisas, irmão. Isaías capítulo 64, versículo 4, né? O próprio Senhor Jesus disse o seguinte, meus irmãos: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17, né, meus amados? Uma vez que até dar início ao seu ministério terreno, Jesus trabalhou como carpinteiro na carpintaria do seu pai, né? Foi inclusive, né, irmãos, um ofício árduo, né? Um ofício, assim podemos dizer assim, manual, né? Um ofício de muito trabalho, né, meus amados? Então o Senhor, ele trabalhou na carpintaria, né, do seu pai, né? Nos deixando o modelo. Cristo, ele deixou o exemplo, ele deixou o modelo, né, irmão? Interessante, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, né? 1 Pedro 2,21. Devemos seguir a Cristo no amor, na graça, no perdão, no comportamento, né, irmãos? Na sinceridade, na fidelidade, mas também no trabalho, né? Crente não é preguiçoso, crente é trabalhador, não é isso? Graças a Deus. E para já assim, né, chegamos trazendo aqui mais um assunto a respeito do trabalho na Bíblia, né? Nós temos também aqui: o trabalho dignifica o homem, né? Então esse trabalho, ele traz assim uma dignidade, né? Ele traz assim uma dignidade para a nossa vida, né? Os hebreus sempre tinham o trabalho em elevada consideração, porque eles sabiam que o trabalho, ele constrói, o trabalho, ele produz, né? Por exemplo, o trabalho de construir uma cidade, né, produz casas, né? O trabalho na agricultura vai produzir o que? Alimentação. Então o trabalho, ele traz progresso, sustentação, né? Nós vemos aqui em Provérbios 22 e 29 o seguinte: viste, homem, o homem diligente na sua obra, né? Viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Então um homem que ele é diligente em sua obra, diz a palavra que ele será posto perante reis, né? Não permanecerá entre os de posição inferior, e ao contrário dos gregos, os romanos respeitavam o trabalho manual, né? Os gregos e os romanos, como eu já falei anteriormente, eles não respeitavam o trabalho manual, mas os hebreus não. Os hebreus, eles valorizavam a dignidade do homem que trabalha, né? Lá em Provérbios 3:11 diz assim: a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem ajunta com o próprio trabalho aumentará. Esse versículo, irmão, é um versículo assim que ele abre um leque para discussões em sala de aula, né? Diz assim, olha, a riqueza de procedência vã diminuirá. Nós vemos que tem muitas pessoas, né, que assim se deixam entrar pela porta da avareza, né, e infelizmente acabam sendo corrompidos, né, principalmente políticos e outras pessoas que conseguem dinheiro ilicitamente, e depois nós vimos o resultado, que é a polícia prendendo essas pessoas. Polícia Federal é uma vergonha, desmoralizado, né, irmão? E às vezes até toma aquelas somas de dinheiro que eles conseguiram de forma, digamos assim, a riqueza de procedência vã diminuirá, aquela riqueza que vem de uma procedência vã, né, irmãos? Agora, quem ajunta com o próprio trabalho aumentará, né, irmão? Então, ao longo dos anos, você vai trabalhando, vai construindo sua vida com dignidade. Quando você olhar para trás, você pode não ter muito,
mas o que você tem foi Deus que lhe deu. Glória seja dado o nome de Jesus, né? Na tradição judaica existem provérbios como os que se segue: aquele que não ensina seu filho um ofício é como se o guiasse para o roubo. Irmão, que provérbio, né, irmão? Isso é um provérbio judeu, irmão. Aquele que não ensina o seu filho um ofício, né? Não é isso, irmão? Está guiando ele para o roubo. Veja que coisa grave, né? É necessário que um jovem, um adolescente, ele estude. É necessário que ele tenha seus momentos próprios da sua idade. Mas também é necessário que ele tenha pelo menos 2 ou 3 horas por dia ao lado do seu pai, né? Se o pai tem uma oficina, o seu filho precisa passar um certo tempo com o seu pai na oficina para ir aprendendo o ofício, né? Eu tiro como exemplo, irmão, o meu comércio. O meu comércio, eu trabalho lá, mas assim, irmão, sinceramente, a minha esposa, ela toca o meu comércio, minha filha toca o meu comércio, meu filho toca o meu comércio. Eu tenho certeza que se hoje o Senhor Jesus me guardasse, o meu negócio ele não vai falir. O meu negócio ele vai continuar sustentando a nossa família, porque eu ensinei ao meu filho, à minha filha e à minha esposa como administrar, como comprar, como pagar, como negociar, né? Como fechar vendas, não é isso? O momento que tem que negociar conflitos com fornecedores, com clientes. Eu passo todos os detalhes para eles, todos os dias, insisto com eles, mostro para eles as finanças da minha empresa, do meu negócio, ensino como é o capital da empresa, né? O que é o capital da empresa, o que é o capital pessoal, né? Isso, o que é o prolabore da empresa, né? O que é aquilo que a gente pode desfrutar que a empresa nos devolve, né? Ensinar eles a dizimar na empresa, devolver o dízimo, né, irmão? Então, tudo isso é muito importante, irmão. Então, se você tem uma oficina, você tem um filhinho seu lá de 8, 9 anos, 10 anos, irmão, em nome de Jesus, entendeu? Deixa ele brincar, tudo bem, deixa ele ir para a escola, óbvio, é uma obrigação, né? Deixa ele ter os momentos dele de criança, mas faça uma agendazinha para ele passar pelo menos 1 hora ou 2 com você. Você vai ter a oportunidade de conversar com ele, de brincar com ele, de ensinar ele a trabalhar, e não levar ele para ir crescendo trabalhando como se fosse uma escravidão, mas para ele ir participando e aprendendo um ofício, uma profissão. Porque aqui na tradição dos judeus, né, aqui nessa fala que eles trazem aqui, né, aqui é um provérbio, né, é um provérbio dos judeus: aquele que não ensina a seu filho um ofício é como se o guiasse para o roubo, irmãos, né? Então essa fala ela é dos rabinos, dos mestres, né, das pessoas pensantes judaicas, né? Muito bem, meus queridos e muito estimados irmãos, o trabalho ele é digno, é o trabalhador do seu salário, né? Então, se o trabalhador trabalha, ele precisa, né, receber o seu salário, né? E o apóstolo Paulo tinha alguns irmãos assim um pouco ociosos na igreja de Tessalônica, e ele traz uma regra geral, né? Nós já mostramos para os irmãos aqui, né? Demos a definição de trabalho para os irmãos na Bíblia, né? Trouxemos um termo hebraico, um verbo hebraico, né, para trabalho. Trouxemos um termo grego, né, também para trabalho. Em seguida nós estamos falando, né, o trabalho na Bíblia, né, o trabalho que veio antes de Deus, né, antes dos homens, né. Falamos também que o trabalho não é um resultado do pecado de forma alguma, né. Falamos também que o homem imita a Deus quando trabalha, que isso é uma coisa muito linda, né? E estamos falando agora, né, irmão, que o trabalho traz dignidade para o ser humano, né, irmão? Isso é uma coisa muito linda. Então nós estamos concluindo aqui já o segundo objetivo da nossa lição, que é justamente correlacionar a Bíblia com o trabalho, com a mordomia do trabalho, né? Então já correlacionamos. Em seguida vamos cumprir agora, meus amados, o terceiro e último objetivo da lição, que é os princípios cristãos para o trabalho, né? Então isso é uma coisa muito importante, né, nós entendermos, né, o cristão e a mordomia do trabalho, né?
é algo assim que nós devemos ter muita atenção, muito cuidado com essa abordagem, né? Pois isso pode trazer graves consequências para nós, né? Que somos servos de Deus e não podemos, né, irmãos, de forma alguma podemos, né, podemos chegar a um ponto de dar trabalho na empresa onde trabalhamos, né, de causar certas situações que não são viáveis, né, irmão? O cristão, né, à disposição do para o trabalho, né? Então o cristão ele deve ter disposição de trabalhar. Vamos ver isso aqui no nosso comentário aqui. Diz assim: a Bíblia é clara quanto à reprovação, né, ao preguiçoso, né? Nós vemos que lá em Provérbios, né, 6, de 9 a 11, é uma leitura muito conhecida, os irmãos já sabem essa leitura, né, do que se trata, né? Quando Paulo escreveu sua primeira carta à igreja de Tessalônica, né, advertiu os crentes ociosos que eles deveriam trabalhar, né? O nosso comentarista aqui diz o seguinte, né, aconselhando os líderes da igreja a demonstrar esses insubmissos, né? Pessoas que muitas vezes, irmão, tem pessoas que estão desempregadas, está passando por dificuldade devido à situação do momento, né, irmão? Mas tem pessoas que ele se acostuma, ele se acomoda, né? Ele não sai para procurar trabalho, né? Não busca uma solução ainda que paliativa para aquela situação que ele está vivendo, né? Se acomoda, e isto não é bom, né? Porque o trabalho ele traz dignidade, o trabalho ele traz para o homem alegria, ele comer do seu próprio suor, né? Lá em Tessalonicenses, né, está escrito assim: ademoestando aquele que provavelmente por esperarem um rápido regresso de Cristo havia deixado de trabalhar e era uma carga para os demais, né? Ou seja, Paulo pregou que o Senhor Jesus Cristo estava voltando imediatamente e alguém não queria mais trabalhar por causa disso, né? Só que o ensino bíblico não é assim, né, irmãos? A Bíblia diz que estarão dois no caminho, um será levado e outro será deixado, né? Estarão dois numa cama. Ou seja, esse contexto aí revela, né, o cotidiano das pessoas acontecendo com naturalidade, as pessoas saindo no caminho, caminhando, né? E podemos trazer esse entendimento hoje. Você sai, pega o seu carro, vai dirigir para o seu trabalho, né? Vai resolver suas coisas, né? Nós esperamos a Cristo, né? Construindo nossa vida, estudando, trabalhando, sendo fiel ao Senhor, adorando ao Senhor, pregando o Evangelho, né? Fazendo a obra de Deus, né, amado? Em plena exercício de nossa fé, né? Aí o apóstolo ele advertiu a respeito das pessoas que usam a Bíblia como desculpa, irmão, para não trabalhar. Ele diz assim: vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste, segundo Tessalonicenses 3 e 6, né, irmão? É uma palavra dura, é uma palavra assim, corretiva, exortativa, mas que foi o apóstolo dos gentios que escreveu para nós, né, irmão? O dicionário, o comentário, irmão, Biaicon, né, o comentário Biaicon, ele diz o seguinte, deixa eu ver aqui, para preservar padrões cristãos, os desordeiros têm de sentir a pressão do sentimento cristão contra tal conduta. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, né, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Segundo Tessalonicenses 13 e 14. Segundo o comentarista, né, do comentário Biaicon, né, 2010, a página 428 e 429, diz assim: olha, o texto não está falando de excomunhão ou de ostracismo total, mas de uma indiferença social que indica que um padrão foi levantado e que viola
e que violá-lo provoca a repreensão da igreja, né? Então essa é a intenção, né, dessa palavra de Paulo, né, irmãos? O crente e o emprego, ou o crente, né, e o emprego, ele deve ter, irmão, assim, um comportamento servindo com sinceridade e com fidelidade, tanto a Cristo, né, como ao seu patrão, né? Quando os escritores do Novo Testamento, irmão, se refere a servos, né, o termo refere-se, sem dúvida, irmão, a escravos, porque assim a maioria das pessoas que serviam a Cristo naquele tempo eram pessoas abandonadas, marginalizadas, e realmente eram escravos, né? O nosso comentarista aqui, irmão, ele diz um texto aqui assim: é bom que se diga que em nenhuma parte da Escritura se afirma que a escravidão em si mesma é uma ordenança divina, como o matrimônio. Ou seja, algum tempo atrás, já houve alguém achando, né, que a escravidão ela era legalidade na Bíblia, né? Por exemplo, mas ela não é um mandamento bíblico, né? Por exemplo, um casamento, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se a sua mulher. Então isso é justamente um mandamento, né? Um mandamento da família, né? Deus abençoou e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar. Nós vimos aí esse texto aí de Gênesis, né? 1:28, nós vemos claramente aí que Deus está o quê? Dando um mandamento, não é isso, meus amados irmãos? O governo, né? O governo humano, irmãos, é um mandamento também. O governo humano, toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus, entendeu, irmão? Então isso é mandamento, nós temos que receber isso como mandamento bíblico, não é isso, meus amados? Mas o trabalho escravo não, irmão. O trabalho escravo não é bíblico, ainda que algumas pessoas bíblicas, né, eles poderiam ter escravo, né, como o exemplo de Filemon, né, não é isso? Filemon, Onésimo, né, esse pessoal eles tinham escravos, mas era em um patamar elevado. O escravo ele era tratado mais com moderação, né? Por isso mesmo não agrada ao Senhor que um homem seja dono de outro homem, né? Nunca poderemos nos apoderar de outro ser humano como se nós fôssemos donos dele, né? E em Filemon, no versículo 16, assim, não seja como servo antes, mais que o servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais a de ti, assim na carne como no Senhor. Então, Filemon, ele tinha um escravo que havia fugido, e Paulo pede que ele receba aquele escravo de volta como sendo o irmão dele em Cristo. Olha aí a situação, né? A revolução espiritual transformou o contexto social e acabou, né, com a escravidão daqueles dias. Vejamos, portanto, né, nós podemos ver aí, né, que os deveres do cristão no trabalho, né, a sua mordomia, ele deve exercer com sentimento em Cristo Jesus, né? Trabalhar comprometido, né? Nós temos que ter aquele compromisso com o trabalho, aquela sinceridade, aquela honestidade, né? O cristão, justamente porque é cristão, deve ser melhor trabalhador que qualquer outro, visto que aos que servem a Deus não existe bipolaridade entre o secular e o sagrado. Por essa razão, assim exorta o apóstolo Paulo: vós servos, obedecer a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Coisa maravilhosa, né, meus amados irmãos, isso aí, né? Então, mesmo nós trabalhando, nós devemos trabalhar com aquela sinceridade, com aquela fidelidade em Cristo, né, irmãos?
não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, né? Conforme está escrito em Efésios 6:6, Colossenses 3:22, né? E nós ainda queremos dizer, irmão, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus, né? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, né? Que o Senhor nos ajude e nos dê graça, né, irmão? Nós sempre precisamos ter esse sentimento, né? E agora, irmão, o cristão como patrão, né? Eu falei o comportamento do cristão de trabalhar como trabalhador, mas agora eu quero falar do comportamento do cristão como patrão, né? Após falar da dedicação dos servos, Paulo volta a sua atenção aos senhores, né? O comentarista, ele citou aqui um versículo muito importante, né? Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de quem também vós tendes Senhor no céu. Colossenses 4:1. Paulo combate aqui a exploração dos serviços e empregados pelos seus senhores e patrões. Isso é muito importante, irmão. Nós, como cristãos, se nós vamos trabalhar com uma pessoa, fechamos, né? Fechamos ali um salário, um valor para pagar aquela pessoa, irmão. Precisa manter aquilo que realmente é de direito daquela pessoa, né? Os empregadores precisam tratar os empregados com justiça e equidade, ou seja, né? Tratando ele com, além de respeito, né? Além de dignidade, né? Além de honrar os deveres como patrão, como empregado, né? Explorar os empregados, sonegar-lhe o salário, Tiago 5, versículo de 4 a 6, né? Oprimi-los, ameaçá-los ou tratá-los como seres inferiores é um grave pecado contra Deus. Efésios 6:9. Vós fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto vosso quanto deles, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas, né? Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos, chegamos ao final dessa aula. Espero que possamos ter sido útil, né? Espero que essa aula sirva para muitas pessoas que vão assistir esse vídeo, como um apoio, né? Como um direcionamento na lição, quando estiver estudando a lição, né, meus amados? Podemos dizer até um subsídio realmente, para que possa ajudar os nossos queridos e amados irmãos, né? Então, a paz do Senhor. Queremos fazer agora uma oração de gratidão a Deus por este período de tempo que passamos na sua santa e maravilhosa presença, né? Nós ainda queremos concluir dizendo que o cristão precisa, né, irmão, exercer com excelência a sua mordomia do trabalho, né? Tudo que o seu patrão lhe entregar na mão, irmão, faça com carinho, faça com dedicação, sabendo que a sua bênção, ela vem das mãos do Senhor, né, irmãos? Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, estamos agora, Senhor, concluindo esta aula, e grato a Ti por esta liberdade no Teu Espírito, de falar do Teu amor, da Tua grandeza, do Teu Evangelho, Senhor. Pai Santo, abençoa todas as pessoas que vão assistir esses vídeos, Senhor, que vão meditar na Tua santa, eterna e bendita palavra. Meu Deus amado e querido, eu quero Te apresentar, Senhor, os empresários, todas aquelas pessoas que têm empresas, que emprega pessoas, Senhor, e que luta para manter a sua carga, Senhor, de responsabilidades e de compromissos, meu Pai querido. Santo Deus, Te apresentamos Teus filhos que estão desempregados, aliás, que estão empregados, que estão trabalhando no exercício de suas atividades cotidianas, Pai, que o Senhor abençoe poderosamente, Senhor, e se tiver algum dos nossos irmãos passando, Senhor, por algum momento de desânimo, de tristeza no seu trabalho, Pai, anime o Teu servo, Senhor, mostre outros horizontes, para que ele vá trabalhar em um local aonde se sinta bem, aonde ele possa, Senhor, prosperar espiritualmente, Senhor, e materialmente. Pai, agora eu Te apresento de uma forma toda especial todos os Teus servos que estão desempregados,
que estão preparando seus currículos, que estão, Senhor, colocando nas empresas, Pai, procurando um trabalho para o sustento. Te apresentando, Senhor, de forma muito, mas muito especial diante de Ti, aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem, aquela jovem, Senhor, que tem um desejo na alma de Te adorar com o seu dízimo, meu Pai, mas não tem um trabalho certo, Senhor. Pai santo e amado, Deus querido, abençoa e realize, Senhor, o sonho do Teu servo e da Tua serva, para a glória do Teu nome, porque é muito gratificante, Senhor, Te adorar com aquilo que Tu mesmo nos concede. É muito gratificante, Senhor, reconhecer o Teu governo sobre tudo que temos. É muito gratificante, Senhor, poder Te louvar com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Pai Santo, no nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa, Pai, todos os nossos irmãos que trabalham de maneira informal. Abençoa todos aqueles que têm pequenas empresas, pequenos negócios, que são ambulantes, que são feirantes. Pai, em nome de Jesus, envia, Senhor, o necessário, supre suas necessidades, abençoa os seus comércios, Senhor. Meu Deus, abre as portas, envie clientes. Pai Santo, Tu és o dono do ouro e da prata, tudo Tu pode fazer, Senhor. Eu Te peço, Pai, que possamos Te servir no lugar aonde trabalhamos, com alegria, dando um bom testemunho da Tua palavra, dando um bom testemunho da Tua salvação, falando do Teu amor, do Teu evangelho e da Tua grandeza. Pai Santo, Te apresentamos ainda, Senhor, Teus filhos que se encontram enfermos, Jesus, Teus servos que estão doentes. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa Teus filhos com saúde, meu Pai. Tu és o médico dos médicos, Senhor. Faça o milagre para a honra, Pai, e glória e louvor do Teu nome. Senhor, nós Te pedimos, Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que cura os Teus servos que estão enfermos, que restaure a saúde dos Teus filhos, mas também, meu Pai, submetemos essa nossa petição à soberania da Tua vontade, ao poderio do Teu governo, porque a Tua vontade, ela é soberana sobre os homens, e nós somos apenas homens, pó e cinza, e falamos agora a Ti, Senhor, usando as palavras do Teu servo Abraão. Senhor, não Te indignes, que mais uma vez insistamos contigo. Cura os Teus servos, Pai, mas para a glória do Teu nome. Cura os Teus filhos, Senhor, porque eles precisam testemunhar e dizer que grandes coisas Tu tens feito em suas vidas. Pai Santo, esta é minha humilde súplica, este é o meu humilde pedido, Senhor. Responda, Pai, às orações da Tua igreja, responda, Senhor, às orações dos Teus filhos. Pai Santo e amado, que esta, Senhor, lição que será ministrada amanhã, usa cada professor, usa cada um dos Teus filhos, Senhor, que vai ministrar com amor e fervor no seu coração a Tua santa palavra, Senhor. Abençoa Teus servos que vão para a escola bíblica dominical, Senhor, amanhã de manhã, meu Deus. Abençoa aquele que está desanimado, anima, Senhor, faça com que ele sinta um desejo ardente no coração de amanhã de manhã estar na escola bíblica. Pai Santo, desinquieta, derrama da Tua graça sobre maneira em seu coração, e o seu coração amanheça alegre, desejoso, Pai, de ir para a Tua casa, ouvir Tua palavra, Senhor, e sentir Tua presença naquele lugar santo. Pai querido, abençoa nossos coordenadores, abençoa nossos superintendentes de todas as escolas bíblicas dominicais na capital, no interior, nos estados, no nosso país. Pai Santo, ajuda os Teus servos que dedicadamente, que esforçadamente, Senhor, faz o Teu trabalho com tanto amor. Abençoa nossas secretárias, nossos secretários, Senhor, que cuidadosamente, Senhor, faz anotações. Senhor, que se preocupa com as datas
de aniversário dos teus filhos, que se preocupa com as faltas, que se preocupa com aquelas pessoas que não estão vindo para a escola, e eles se preocupam, Senhor, e começam a orar, e passa para nós a necessidade. E eu te peço, Senhor, levante homens apaixonados pelo ensino da tua palavra, levante mulheres apaixonadas pelo ensino da tua palavra, levante professores, Senhor, que ame as almas, que ame a sua classe, que ame os irmãos, Senhor, e cuide deles com a maior devoção do seu coração. Pai santo e amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço uma bênção para todas as escolas dominicais amanhã de manhã. Se faça presente, Senhor. Pai querido, faça o mover do teu Espírito Santo em cada vida para a glória do teu nome. Pai, tudo te pedimos e te agradecemos, Senhor, já crendo, meu Pai, porque tu és poderoso. Glória a Deus. Grande é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Queremos, meus amados irmãos, finalizando já essa aula com um convite. Convido a todos os irmãos para que amanhã, domingo, dia 1º de setembro, não fique em casa, irmão. Vá para a escola bíblica dominical, não fique detido. Você que não vai viajar, você que não tem compromisso, né? Você que tem disponibilidade de tempo, que não trabalha, meu amado irmão, minha amada irmã, meu estimado jovem, minha estimada jovem, no nome de Jesus Cristo, vá para a escola dominical, né? Leia sua lição, né? Leia sua lição, anote suas dúvidas, anote suas perguntas, né? Leve para o seu mestre, o seu professor. Se ele não tiver a resposta na hora, ele pode anotar, ele pode fazer um estudo, pesquisar, inclusive junto com você. Ele pode pesquisar junto com você e vocês dois mesmo encontrar a resposta e se alegrar junto na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Porque evangelho é coinonia, evangelho é comunhão, evangelho, irmãos, é alegria no Espírito Santo. Amém? Que o Senhor vos abençoe e que o Senhor se faça presente em sua classe, professor, e que você dê uma aula assim inspirada, cheia da graça de Deus. Deus te abençoe, a paz do Senhor, e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Te adoramos, Senhor, te adoramos, meu Pai. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. A paz do Senhor para todos.